Voltando, estamos estudando hoje sobre a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação eterna de Deus. Já falamos no primeiro bloco sobre a necessidade de Deus nos revelar a sua palavra e por que Deus revelou-se através da palavra de Deus na forma escrita, que é a Bíblia Sagrada. Mas agora vamos estudar sobre a questão da inspiração das Escrituras. Você já ouviu falar muito sobre isso. E quando falamos da inspiração das Escrituras, entender o que é inspiração divina, as evidências da inspiração e a própria revelação completa. Eu vou pedir para o Jadiel ler daqui a pouquinho um texto que é 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, a partir do verso 20, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21, e que completa o texto também que nós já lemos na nossa lição, no nosso texto áureo. Você tem aí logo no início, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Achou aí, Jadiel? 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Sim, pastor. Diz assim, 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quando falamos de inspiração divina, estamos referindo a quê? Estamos referindo que a Bíblia é o único livro que o autor é Deus e que ele teve a supervisão direta do Espírito Santo na orientação e na supervisão de cada um desses escritores, que já falamos que foram 40 escritores em média, num período de 16 séculos. E essa inspiração do Espírito Santo se refere ao conteúdo desta revelação, que é o conteúdo que nós temos em mãos, e a própria palavra que esses escritores usaram para escrever a Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de inspiração, coloquei aí nesse primeiro tópico, vocês podem ler com bastante calma aí em casa, é que o Espírito Santo, ele respeitou, ou seja, ele usou a faculdade de cada escritor, o jeito de cada um deles, a peculiaridade, a personalidade. É por isso que quando você lê os escritos de Pedro, você observa uma característica. Lucas, que é um médico, ele já escreve de uma forma mais detalhada, colocando inclusive detalhes de doenças e enfermidades. Quando você lê os escritos de Paulo, Paulo já tem uma outra maneira, uma outra forma de escrever. Então, o Espírito Santo usou as características de cada um destes escritores, mas todos eles foram usados, tanto no conteúdo como na palavra, a mente deles foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia é um livro sobre a inspiração do Espírito de Deus. Agora, quais são as evidências que nós temos que a Bíblia realmente é um livro inspirado por Deus? Nós citamos aqui pelo menos 3 evidências. Uma das principais, Jesus. Jesus, ele reconheceu a Bíblia no seu ministério. No Antigo Testamento, todas as revelações do Antigo Testamento foram usadas por Jesus. Jesus citou Moisés, citou os livros escritos por Moisés, e Jesus afirmava como palavra de Deus. Se você ler Mateus capítulo 4, quando Jesus enfrentou o diabo, Jesus enfrentou o diabo e disse, mas está escrito, citando passagens da Bíblia, de Salmos, validando como palavra de Deus. Segundo lugar, as próprias profecias bíblicas. Se você vê as profecias no Antigo Testamento e o cumprimento de cada uma dessas profecias com exatidão, profecias de Isaías, profecias de Ezequiel, profecias de Daniel, então Deus autenticando a inspiração da Bíblia através do cumprimento das Escrituras. E também a unidade da Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 autores, no período de 16 séculos. Mas você vai ver que a Bíblia, ela é uma só. Em toda a Bíblia você não encontra contradição. E por último, falamos sobre a revelação completa. Quem gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a revelação completa da Bíblia?
Eu gostaria de falar, pastor, que é interessante que a Bíblia, ela é completa, né? Como o senhor falou, ela é única, ela é unida, e nós temos vários livros, mas ela é uma só. Então, ela é completa, ela representa a completude, a plenitude da vontade de Deus para o seu povo. Ou seja, tudo o que ele quis mostrar ao povo, dizer ao seu povo, está escrito na Bíblia. Por isso que nós não devemos nem acrescentar, nem retirar nada que está nela. É por isso que nós usamos a palavra inspiração plena, plenária. Significa que esta inspiração que foi usada pelo Espírito Santo sobre os escritores, ela não existe mais. Você pode ter uma inspiração simples para escrever um livro, para escrever um hino, uma poesia, louvar a Deus, mas não é mais a inspiração plena, a inspiração com a qual foi produzida a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Amém? Então, vamos fazer o intervalo e já voltamos com o terceiro bloco, falando sobre o ano das Escrituras.